E aí a gente entra no nosso próximo assunto, que, querendo ou não, né, são os pilares invisíveis que sustentam a vida de um livro, né, que é, querendo ou não, a monetização e o processo de escala, né, de você conseguir escalar. É quando a gente para e pensa na questão da engenharia financeira por trás de uma carreira literária. Porque a gente está falando de você escrever, então, escrever com propósito, se posicionar estrategicamente, porque, afinal de contas, o livro, a sua carreira literária, ela só vai se sustentar se houver algum retorno e algum ganho financeiro por trás disso. A menos que você seja um herdeiro multimilionário que esteja fazendo isso somente por prazer, né? Que pode existir essa possibilidade também. Mas se não é esse o seu caso, a gente tem que sim pensar numa engenharia financeira que vai sustentar essa nossa carreira literária, né? Então, é onde a gente entra para pensar que, além do nosso livro físico, a gente tem uma série de outras possibilidades de fontes de renda ligadas ao seu próprio livro, né, Jeff? Exatamente, exatamente. É quando você entende as métricas dos negócios, é quando você entende o que os leitores estão buscando, né? Tirar aquela mentalidade do autor estrategista versus o autor artista faminto. Quando você constrói pilares, quando você constrói uma engenharia financeira, quando você começa a construir uma carreira literária. Quando você entende que o seu livro não é apenas mais um produto que vai ser vendido na prateleira de uma livraria, que ele tem muito mais conteúdo, que ele tem muito mais geração de valor, faz com que você entende que você busque uma mentalidade de autor estrategista, né? Quando você tem aquela mentalidade de vender, 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 vender sem gerar valor, o que acontece? Você pode até vender para algumas pessoas, algumas dezenas de pessoas. Mas aí, quando as pessoas começam a ler o livro e elas começam a entender que talvez a sua história não seja interessante, talvez seja mais um livro que ela leu, o que acontece? Você acaba se tornando um artista faminto. Você é aquele autor de livro que não gera uma percepção de valor tão maior para os seus leitores. E aí, se você pensar numa carreira de escritor, onde você vai escrever outros livros, talvez você morra no primeiro lançamento de livro, talvez você não construa uma carreira literária como você sonhou. Então, pense que a estratégia de monetização em escala, ela precisa começar e ela precisa continuar. Você precisa entender, né, quais são o que está envolvido ao redor do produto livro físico. O que mais eu posso entregar, o que mais eu posso gerar de valor na vida desses leitores, né? Quando você pensa de maneira estratégica, quando você entende quanto custa um livro para chegar até aos seus leitores, você começa a entender que o livro ele não pode ser simplesmente vendido sem gerar valor na vida das pessoas. É aquela questão da diferença entre o preço e o valor, né? Preço é o que você paga por comprar algo. Valor é o que você gera para que as pessoas gera de conteúdo, gera de autoridade, gera de informações para as pessoas, para os seus leitores, para que eles sintam necessidade de comprar o seu livro. Quando você gera valor, entrega mais do que o próprio livro entrega, as pessoas sentem necessidade, sentem curiosidade de adquirir seu livro, e daí o preço é uma questão de cifras e não apenas a pessoa pensa assim, pô, mas eu vou pagar X, R$ 100 naquele livro. Não, eu vou investir R$ 100 naquele livro porque eu entendo que o Jefferson, a Gisele, o João, a Maria, eles entregam muito mais
do que apenas o que está contido dentro do livro, né, Gisele? Exatamente, né? Quando a gente fala dessa questão de preço versus valor, né? O preço que você paga, o valor é o que você recebe. Né? Então, quando você recebe um valor muito importante para a sua vida, seja ele através do livro, quando você entrega o valor muito importante para a vida dos seus leitores através do seu livro, muitas vezes ele não está nem olhando o preço que ele está pagando, né? Porque o ganho dele é tão grande, a expectativa gerada por aquele material é tão grande que ele nem dá bola para o preço que ele está pagando, né? O preço que ele está pagando acaba sendo insignificante. Mas, além do próprio livro, como a gente falou, a gente tem que entender que ele pode escalar e ele pode monetizar a vida do escritor de várias outras formas, né? Existe a parte da venda dos direitos. Então, às vezes, você começa como os nossos escritores, que são escritores independentes, e o seu livro publicado, vendido, começa a fazer barulho, começa a chamar atenção, e chama, assim, a atenção de escritor, de editoras que tem muito mais cacife, que tem muito mais potencial de escala, de escalabilidade, e essa editora pode, sim, te procurar para te fazer uma oferta, para comprar os direitos do seu livro. Ou, às vezes, você está escrevendo algum livro de ficção, ou algum livro contando a história da sua vida, que pode chamar a atenção de alguém para que essa pessoa queira produzir um filme ou uma série sobre o assunto que você escreveu. Então, vai gerar uma renda através do licenciamento para ser produzido outros produtos através do seu livro. Ou você tem um livro de infanto-juvenil que chama a atenção de alguma grande marca que decide licenciar produtos com os personagens do seu livro. Então, como a gente falou várias vezes, ele é só um produto que ele abre portas. E quando você se expõe, quando você aparece, quando você mostra que você está ali, você chama a atenção, as pessoas passam a te enxergar. Se você tem livros mais técnicos que ensinam alguma coisa, nada impede que você seja procurado, ou até mesmo livros motivacionais, tá? Para que você possa começar a palestrar sobre o assunto do seu livro. Ou você desenvolver uma mentoria a partir do assunto do seu livro. Né? Nós temos uma escritora que é a Roberta, que ela começou escrevendo o livro contando a história dela. Desse livro, ela hoje é palestrante e criou uma mentoria, porque por conta de ser palestrante, por conta de gostar muito, ela começou a trabalhar essa parte da comunicação e hoje ela tem uma mentoria de comunicação para pessoas comuns, né, para identificação das inteligências múltiplas e para poder trabalhar, sim, essa questão da comunicação, da melhora da comunicação, melhora do posicionamento da pessoa em frente a uma câmera, em frente a outras pessoas, se ela precisa expor em uma reunião, alguma coisa assim. E todo esse movimento nasceu a partir de um livro. Então, quando a gente fala que o livro ele pode sim transformar vidas, ele não transforma só a vida do leitor. Ele pode sim transformar a vida do escritor também, porque ele começa a ser conhecido e começa a ser enxergado de outras formas, o que faz com que ele consiga escalar os negócios dele, consiga aumentar o valor que ele cobra por palestras, por cursos e por tudo mais, né, Jeff? Exatamente, né? Quando você traz todo esse arsenal de oportunidades que o livro traz, né? De você poder palestrar, de você utilizar para mentorias, quando você traz os subsídios de direitos, onde você vende os direitos para editoras maiores, ou licencia marcas, atrela o seu livro a outras marcas, você entende que a sua mentalidade ela muda. Você deixa de ser aquele artista faminto que só pensa em vender o livro para poder fazer renda através do livro e começa a se tornar um autor estrategista, entendendo que o livro é somente a porta de entrada para uma série de outras oportunidades que ele propriamente pode te dar, né, Gisele? Exatamente. O livro, a gente começa dizendo que assim, que o livro ele paga o seu marketing e depois o marketing consegue vender o seu ecossistema. Então,
E o livro, ele entra como uma parte desse marketing, né?